Talvez você esteja passando por um daqueles momentos em que tudo parece ruir. Relações que antes pareciam sólidas estão se rompendo. O trabalho já não faz sentido. As certezas se transformaram em dúvidas. E no fundo do peito, uma pergunta começa a ecoar. Deus, por quê? A dor da desconstrução é uma das mais silenciosas que existem. Porque não grita como o desespero. Não sangra como um acidente. Ela se acumula em camadas. Primeiro vem o desconforto, depois o cansaço e então a quebra. Aquela sensação de que tudo pelo qual você lutou está escorrendo pelos dedos e não há nada que você possa fazer para impedir. Nessas horas, muitas pessoas se afastam de Deus. Pensam que Ele virou o rosto, que esqueceu, que abandonou. Mas e se for o contrário? E se esse desmoronamento for exatamente o lugar onde Ele está mais presente? E se esse caos não for um fim, mas o começo de algo novo? A Bíblia está cheia de histórias de ruína que se tornaram redenção. Mas talvez nenhuma imagem seja tão poderosa quanto a de Jeremias, quando Deus o leva à casa do oleiro. Ele vê o vaso se quebrar nas mãos do artesão, mas não como um acidente. A quebra era parte do processo e o oleiro não joga fora. Ele recomeça, ele refaz. O que você está vivendo agora pode parecer o fim, mas pode ser só o começo. Um começo doloroso, é verdade. Um começo que exige lágrimas, luto e tempo, mas um começo real. Porque antes que algo novo nasça, algo velho precisa cair. E às vezes somos nós que estamos sendo quebrados, para que possamos ser refeitos do jeito certo. A imagem do vaso nas mãos do oleiro é uma das mais reveladoras da Bíblia. Em Jeremias 18, o profeta é chamado a observar o trabalho de um artesão com o barro. E ali, diante de uma roda girando, de mãos firmes moldando o que parecia sem forma, Deus revela algo profundo. Como o barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão. Mas o detalhe mais desconcertante é esse. O vaso se quebrou enquanto ainda estava nas mãos do oleiro. Isso não é um acidente. É intencional, porque o oleiro percebeu que aquele vaso, daquele jeito, não serviria. Então, sem hesitar, ele recomeça. Usa o mesmo barro, não despreza, não substitui, ele refaz. Muitas vezes olhamos para a nossa vida e pensamos: Deus, por que o Senhor permitiu que isso quebrasse? Por que me deixou perder aquilo que eu tanto amava? Por que permitiu que tudo caísse justamente agora? E Deus, em silêncio, responde com ações, não com explicações. Porque nem toda dor é castigo. Algumas são reconstrução. É difícil aceitar que aquilo que parecia funcionar, aquele relacionamento, aquele projeto, aquele sonho, tenha sido quebrado por Deus. Mas o que se quebra nas mãos dele não é descartado, é purificado, refeito, transformado. O problema é que a gente aprendeu a interpretar perdas como rejeição, quando na verdade algumas perdas são redenção. Deus está te refazendo. E o processo não é bonito, não é rápido, não é confortável. Ele pressiona, ele molda, ele corrige, mas ele não solta. As suas mãos continuam firmes. Mesmo quando você sente que está despedaçado, ele continua ali, recolhendo cada fragmento com cuidado, com propósito, com amor. Você não está sendo quebrado por abandono, está sendo quebrado por redenção. Porque Deus te ama demais para deixar você seguir adiante com rachaduras invisíveis. Ele prefere refazer agora do que permitir que você desmorone lá na frente. E é por isso que às vezes tudo precisa cair, para que ele possa levantar do jeito certo, no tempo certo, com as suas mãos. Quando tudo desaba, a tendência do nosso coração é fugir. Nos fechamos, nos isolamos, queremos desaparecer. Achamos que estamos falhando espiritualmente por nos sentirmos tão frágeis.
que a dor é um sinal de fraqueza, de falta de fé. Mas e se for exatamente o oposto? E se o lugar onde tudo dói for justamente o lugar onde Deus mais se aproxima? O Salmo 34:18 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Essa não é uma metáfora bonita, é uma promessa real. Deus não está distante quando você chora no escuro do quarto. Ele não está ausente quando você olha para os cacos da sua vida sem saber por onde começar. Ele está perto, incrivelmente perto. Só que essa presença, muitas vezes, não vem da forma que esperamos. Não é um alívio imediato, não é uma palavra audível. Às vezes, é um silêncio que acalma, uma paz que não faz sentido, um abraço invisível que sustenta quando tudo diz que você deveria ter desabado de vez. É nesses momentos que percebemos que Deus não está no espetáculo, Ele está na intimidade do quebrantamento. Veja Moisés. Antes de ser líder, antes de ver o mar se abrir, ele foi um fugitivo, um homem quebrado por seus erros, rejeitado por seu passado. E foi no deserto, na solidão, que Deus o encontrou, numa sarça ardente, em um momento comum que se tornou sagrado. A dor o havia desmanchado por dentro, mas foi ali que Deus começou a reconstruí-lo. Veja também Ana, a mulher estéril que chorava em silêncio no templo, 1 Samuel 1. Seu sofrimento era tão profundo que o sacerdote pensou que ela estava embriagada. Mas Deus entendeu. Deus ouviu o que ninguém mais ouviu. E do ventre daquela mulher quebrada nasceu um dos maiores profetas da história, Samuel. Você entende? A dor não te desqualifica. A dor não te afasta de Deus. Ela te aproxima. Ela te rasga. Mas para que Ele entre, ela derruba seus muros. Mas para que Ele te abrace sem barreiras. Porque Deus é especialista em transformar lugares de choro em lugares de encontro. E o que parece ser o ponto final pode ser o lugar exato onde uma nova história vai começar. O que você sente agora talvez não faça sentido. Talvez tudo esteja confuso, fora do lugar, despedaçado. Mas saiba, Deus está nesse chão de cacos e Ele não está com pressa. Ele sabe o que está fazendo. A reconstrução dele começa assim, no pó, na lágrima, no silêncio. E aos poucos, quando você menos esperar, vai perceber. Aquele que parecia o momento mais escuro era, na verdade, o ponto de contato com o Deus que faz tudo novo. É difícil enxergar propósito no meio da perda. Quando algo que amávamos é tirado de nós, quando uma fase termina de forma abrupta, ou quando nos sentimos rejeitados, traídos, soltos no mundo sem direção, a primeira sensação é de abandono. A segunda, de falha. A terceira, de que Deus talvez tenha desistido de nós. Mas Deus não quebra para destruir. Ele quebra para reconstruir com mais profundidade. Ele remove o que é frágil, o que é raso, o que não suportaria o peso daquilo que Ele quer fazer. Porque para quem vive na superfície, qualquer vento é ameaça. E Deus não quer você frágil, quer você firme. E para isso, às vezes, Ele precisa desconstruir o que parecia estável. Quando lemos sobre o oleiro em Jeremias 18, não vemos Deus frustrado com o vaso. Não vemos indignação, rejeição ou descaso. O que vemos é cuidado. O vaso se quebrou nas mãos dele. E isso muda tudo. Não foi longe dele. Não foi fora dele. Foi ali, no centro da sua vontade. E ele não desprezou o barro. Não jogou fora. Não substituiu. Ele começou de novo. Quantas vezes Deus já recomeçou algo em você e você nem percebeu? Quantas vezes você olhou para algo que perdeu como um fracasso e lá na frente percebeu que foi livramento, que foi reinício, que foi graça disfarçada de queda? Há uma promessa no caráter de Deus que precisamos lembrar nesses momentos. Ele termina o que começa.
Filipenses 1:6 diz: aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Se foi Ele quem te moldou, se foi Ele quem te chamou, então pode confiar. Ele vai restaurar o que for necessário, mesmo que tenha que passar por um processo doloroso para isso. A restauração de Deus não é uma simples colagem, não é maquiagem espiritual, é refazimento completo, é voltar à matéria-prima, é refinar a forma, é curar rachaduras invisíveis, é reconfigurar estruturas. Por isso dói, por isso assusta, porque Deus não está apenas ajustando detalhes, Ele está formando algo novo. Talvez você tenha perdido algo que não volta, talvez algo dentro de você tenha se rompido. Mas se foi Deus quem permitiu, Ele mesmo será aquele que vai restaurar, no tempo certo, do jeito certo, com propósito eterno. O que foi quebrado por Deus será restaurado por Deus, não como era antes, mas como deveria ser desde o princípio. Há momentos em que a vida parece estar tirando tudo de nós. Um a um, os pilares que sustentavam nossa rotina, nossa identidade, nossos sonhos vão desmoronando. E a sensação é de que estamos sendo esvaziados até não sobrar mais nada. Mas o que se perde nesse processo nem sempre é o que realmente nos sustentava. Muitas vezes é o que nos mantinha presos. Você já parou para pensar que certas perdas foram, na verdade, livramentos? Que algumas portas que se fecharam estavam te protegendo de um caminho que te manteria preso a algo que Deus nunca quis para você? Que certas pessoas que se afastaram te impediam de crescer? Que aquela estabilidade que você tanto queria manter estava aos poucos te fazendo adoecer? Deus nos ama o suficiente para permitir que certas coisas caiam. Porque por mais que você esteja se apegando com todas as forças, Ele sabe o que está te impedindo de viver o propósito completo. E quando Deus vê que construímos nossos castelos sobre areia, Ele permite que a maré leve, não por raiva, mas por zelo, porque a areia é confortável, mas traiçoeira. Deus quer te levar para a rocha, e às vezes, isso exige quebrar a zona de conforto. Olhe para a história de Abraão. Ele esperou por anos a promessa de um filho, e quando Isaque nasceu, aquele menino se tornou tudo para ele. Mas chegou o dia em que Deus pediu: ofereça seu filho em sacrifício. Não porque Deus queria tirar Isaque, mas porque queria ter certeza de que o coração de Abraão não estava preso à promessa, mas ao Deus da promessa. E no final, o que parecia ser uma perda foi, na verdade, um renascimento. Abraão não perdeu o filho. Ele ganhou intimidade com Deus como nunca antes. E talvez isso esteja acontecendo com você. Talvez Deus esteja te desprendendo do que você achava essencial, não para te punir, mas para te libertar. Você não está perdendo tudo, está perdendo o que te impedia de voar. Está sendo desconectado do que te mantinha parado, do que te alimentava, mas não te nutria, do que te aquecia, mas não te transformava. A dor do desapego é real. O luto por aquilo que foi é legítimo. Mas você vai ver, mais à frente, que o que Deus estava fazendo não era te esvaziar, era te preparar, porque enquanto você tenta segurar os escombros, Ele está apontando para um novo alicerce, um lugar onde você vai crescer com raízes profundas, livres, firmadas nele, e não mais no que te prendia. Existe um instante depois da queda em que tudo parece parado. É o momento em que a poeira ainda está no ar e você não consegue enxergar nada com clareza. Não há respostas, não há pressa, não há mais energia para lutar. É só um vazio, um silêncio espesso, um entre doloroso. Você já esteve nesse lugar? Esse é o intervalo entre a queda e a reconstrução. O espaço entre o foi e o será. O vale onde a alma tenta entender o que restou
e se é possível recomeçar com o que sobrou. E é justamente aí, nesse exato momento em que nada parece estar acontecendo, que Deus está começando a trabalhar de um jeito novo. No livro de Ezequiel, capítulo 37, Deus leva o profeta a um vale cheio de ossos secos. Ali, tudo já havia terminado. Não restava nada além de sinais de morte. Mas é nesse cenário que Deus pergunta: poderão viver estes ossos? Ezequiel responde: Senhor, tu o sabes. O que vem a seguir não é uma mágica instantânea. É um processo. Primeiro, os ossos se juntam. Depois aparecem nervos, carne, pele. E só por fim, Deus sopra o espírito de vida. Tudo começa a partir de um cenário de completa destruição e termina com um exército de pé. Essa história nos ensina que o renascimento raramente é barulhento. Ele não começa com fogo no céu ou manifestações gloriosas. Ele começa no vale, começa no silêncio. Começa quando você está cansado demais até para pedir. Quando a única coisa que você consegue fazer é continuar respirando. Talvez você ainda esteja no meio da poeira. Ainda não dá para ver o que ficou de pé. Ainda não dá para entender o que vai nascer disso tudo. Mas acredite, o recomeço já começou. Não nas circunstâncias, ainda, mas dentro de você. Cada vez que você escolhe não desistir. Cada vez que você respira fundo e diz: Deus, eu estou aqui. Cada vez que você permite que Ele te refaça, mesmo sem entender. O renascimento é um milagre construído devagar. E só quem passou pela dor da queda pode entender a profundidade de ser refeito por Deus. Você não vai ficar nesse chão para sempre. Quando a poeira assentar, você vai perceber que ainda existe um caminho, ainda existe vida. E que o que Deus está reconstruindo agora será mais forte, mais puro e mais verdadeiro do que tudo o que desabou. Senhor, aqui estou. Sem máscaras, sem explicações, sem forças. Eu não vim para entender. Vim para me render. Porque eu reconheço, eu estou quebrado. Mas ainda te desejo. Eu não sei por que certas coisas desmoronaram. Não sei por que tantos sonhos ruíram. Por que algumas pessoas se foram, por que as promessas pareceram silenciar. Mas uma coisa eu sei, tu continuas sendo Deus, e isso basta. Pai, eu não quero mais tentar reconstruir com os meus próprios escombros. Já tentei colar pedaços que não se encaixam. Já insisti em manter de pé estruturas que já estavam comprometidas. Hoje eu entrego tudo. Entrego o que fui, o que sou, o que tentei ser. Entrego os meus cacos, minhas dúvidas, minhas dores. Tu és o oleiro. Eu sou o barro. Me molda de novo, Senhor, com paciência, com misericórdia, com amor. Eu não tenho pressa. Só não quero mais viver do jeito que estava. Se for preciso recomeçar do zero, que seja com as tuas mãos me refazendo. Sopra sobre mim um novo fôlego. Dá sentido àquilo que só parece perda. Usa até o que me feriu para gerar vida. Eu não quero voltar a ser como era antes. Eu quero ser como tu me pensaste para ser. Mesmo que o processo doa, mesmo que o caminho seja lento, mesmo que eu chore mais do que fale, fica comigo, Senhor. E quando eu me esquecer que estou nas tuas mãos, me lembra. Quando eu duvidar, me envolve. Quando eu quiser desistir, me sustenta. Eu não preciso entender tudo agora. Só preciso sentir que tu estás comigo nesse vale. Restaura o que precisa ser restaurado. Apaga o que precisa ser deixado para trás e planta no meu coração o início de algo novo. Porque mesmo que tudo esteja em ruínas, tu és o Deus que faz novas todas as coisas. Amém. Chegamos até aqui e talvez você esteja sentindo que algo dentro de você foi tocado. Não porque tudo se resolveu, mas porque alguma parte silenciosa da sua alma finalmente entendeu. Você não está sendo destruído,
está sendo preparado. Deus não permite o desmoronamento por crueldade. Ele permite por amor, porque há estruturas dentro de nós que não suportam o peso daquilo que Ele quer construir. Há dores que nos refinam, há perdas que nos libertam, e há processos que, mesmo sendo lentos e difíceis, nos transformam em quem fomos chamados para ser. Você pode ter sido quebrado, mas não foi esquecido. Você pode ter perdido coisas importantes, mas não perdeu o cuidado de Deus. Ele viu cada lágrima. Ele permaneceu quando outros partiram. E mesmo no silêncio, mesmo no caos, Ele não largou suas mãos. A reconstrução de Deus não é uma volta ao que era, é um salto para o que pode ser. E esse salto exige rendição. Exige fé mesmo quando tudo parece escuro. Exige coragem para continuar mesmo sem entender. Mas saiba disso. Quem passou pela dor da quebra está sendo preparado para carregar a unção da reconstrução. E quando tudo passar, porque vai passar, você não será apenas alguém que sobreviveu. Você será alguém que nasceu de novo, mais forte, mais inteiro, mais íntimo de Deus. Não porque evitou o vale, mas porque passou por ele de mãos dadas com o Senhor. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários uma frase que represente o que Deus está reconstruindo em sua vida. Pode ser algo como: Senhor, me refaz por completo, ou estou nas tuas mãos, oleiro. Vamos transformar essa sessão em um altar de renascimento, um espaço de fé viva. E compartilhe este vídeo com alguém que esteja se sentindo em ruínas. Porque a boa notícia é essa: nenhuma vida está perdida quando Deus decide recomeçar. Talvez tudo esteja desmoronando, porque Deus está te refazendo. E por mais que agora só se vejam cacos, o que está nas mãos do oleiro nunca está perdido. Ele te conhece por dentro. Ele sabe o que dói, o que quebrou, o que ficou. E Ele não te rejeita por isso. Pelo contrário, é justamente esse barro frágil que Ele escolhe para refazer. Se essa mensagem alcançou seu coração, escreva nos comentários algo que simbolize o seu renascimento. Compartilhe com alguém que esteja cansado, sem forças, prestes a desistir. E se inscreva no canal para continuar recebendo palavras como essa, que não prometem respostas rápidas, mas te conectam com o Deus que nunca deixou de estar perto. Que Ele te molde, te sustente e te levante. Porque o que Ele começou, Ele vai terminar.